Seguindo os passos do varejo, que passa por um momento delicado, o horizonte também é ruim para as construtoras. A combinação de maiores juros e redução de renda pode desacelerar as vendas e aumentar os estoques. Eu sou Ingrid Castro e você está no Trend Squad, análise objetiva dos principais mercados. Redução na renda e taxas mais altas têm um impacto negativo no setor, reduzindo a demanda por imóveis e aumentando os custos dos projetos em andamento, o que, consequentemente, vai levar a uma diminuição dos lucros, né, e também do emprego no setor. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais e confira diariamente várias dicas no Day Trade. E aprenda também uma técnica bastante simples que vai te ajudar a melhorar a tua performance e ter sucesso no mercado. Então não perde tempo, vem para o Trend Squad. O Ibovespa fechou a sexta-feira, né, com 0,52, fechou em alta, mas na semana, né, acumulou, né, 1,83, já com o anterior também, né, com forte queda, com mais de 3% aqui de queda, trabalhando essa longa sombra aqui, né, do início do ano. E mesmo que ocorra aqui uma recuperação, para mim, né, ele vai refazer esse fractal anterior, volta aos 100 mil pontos. Tem isso aqui para refazer. O que a gente tem aqui é um pivô de baixa, né? Um micro pivô para ele terminar esse movimento. Então, na quinta-feira, a gente vê os resultados aí de Petrobras, né, repercutindo aí no mercado, mas ainda assim, né, o lucro que Petrobras conquistou no último trimestre não foi suficiente, né, para a correção aí das ações, e o Ibovespa abriu aqui a quinta-feira com falso pimbar, eu até comentei, né, o padrão, e aqui, né, eu falo falso pimbar porque o movimento ainda é fraco, né, porque a longa sombra não se destaca da faixa recente aqui de preço, né, da ação recente do preço. Faixa aqui do 104.500. Então, ainda mostrou fraqueza, sugerindo também, né, que os vendedores, né, ainda têm grande influência nesse nível. E foi o que aconteceu, né? Porque, apesar da longa sombra, a gente tem um corpo muito grande, então, né, não mostra aqui força de movimento, sim fraqueza. Então, a probabilidade era de voltar no 103.500, né, testando também a abertura dessa barra grande. E agora ele vai acumulando aqui, que é para voltar ao 105, né? Ele pode refazer aqui na próxima semana esse movimento aqui, voltar nessa máxima aqui. Mas mesmo que ocorra uma recuperação, ele vai refazer esse movimento. A questão fiscal, né, também continua aí para a semana, né, não é de hoje, que ela volta de tempos em tempos também. Março vai ser um mês importante, né, depender do formato aí do rombo, né, que vai ser anunciado pelo governo. E também, né, a ministra aí do Planejamento, a grande ministra, Simone Tebet, reforçou a pressão do governo sobre o Banco Central, né, para a queda dos juros. E vamos ver o que vai acontecer aí, né, para a próxima reunião do Copom. Aguarda aí o mercado, PIB também, né, recuou 0,2, né, no quarto trimestre, né, mas fechou o ano aí com 2,9. Só a economia brasileira não cresceu, né? Não cresceu, vamos dizer, muito aí para o ano passado, mas o PIB também veio mais ou menos em linha com o que já era esperado, né? Queda da indústria também, né? Reflexo aí desses dados. Mas, embora, né, a inflação tenha dado sinais aí de moderação no Brasil, mais ou menos, né? Não vai ser fácil aí para o Banco Central ainda, né? O Banco Central estima a Selic em 12,75 aí para o fim do ano. Então, o Bovespa terminou assim, né, com recuperação aqui do setor, né, os commodities, né, Petrobras, Prio, teve um forte recuo no dia 28, né, também apresentou os resultados, né, alta no trimestre, utilidade pública no vermelho, os papéis aqui do setor de varejo, como Magazine Luiza, Lojas Renner, serviços de saúde, comunicações
E consumo, né? M dia 3 só caiu 5,61. O destaque aqui foi Marfrig, né? Na sexta-feira, Marfrig fechou com 7, né? Após a confirmação, né, de caso de vaca louca, é atípico, né? Que abre caminho, né, para a retomada das exportações de carne para a China. Depois, setor de viagens com Azul, Cash 3R Petroleum também, né, que fechou aqui com 4,89. Mas do lado oposto, né, o serviço de saúde. Hapvida, Via 3 também, varejo, né, Multiplan com mais de 4. Com recuperação aqui para as commodities, Vale fechou com 0,34. Bom, hoje, né, eu vou falar aí das construtoras, o horizonte não é muito, o futuro não é muito risonho, né, para o setor, cenário, né, problemático para as construtoras, principalmente para os segmentos de média e alta renda, né, com as pressões macroeconômicas e setoriais também, né, afetando as empresas, com juros mais altos, né, redução de renda, vai causar desaceleração nas vendas, né, claro, porque quando as taxas de juros estão altas, né, a renda das pessoas em queda, a demanda por imóveis, né, tendência a diminuir, claro, as pessoas não têm dinheiro para investir. Então, vai reduzir a quantidade aí dos projetos, né, também em andamento. O aumento dos custos dos empréstimos, né, com juros mais altos, torna os empréstimos mais caros, o que vai dificultar a obtenção de financiamento também para projetos, né, de construção civil, e mesmo aqueles que já têm, né, um financiamento, né, a tendência é aumentar, né, os juros mais altos, cada vez que os juros aumentam, né, essas parcelas aumentam também, né, e nem sempre as pessoas conseguem, né, levar adiante. Mesmo, né, ainda tem aquela bola de neve de refinanciar o que já está financiado, aquela bola de neve, né, e também leva a uma redução na construção de novos projetos, né, vai aumentar os custos daqueles que já estão em andamento, né, que os juros vão ser muito maiores, né, sobre o empréstimo. Vai reduzir os investimentos também na construção, né? E quando a economia está em crise, os investidores tendem a buscar opções mais seguras para os investimentos, né? Porque a construção civil, né, como qualquer outro, é um investimento de risco, né? Que leva a uma redução dos investimentos no setor. Diminuição do valor dos imóveis, né? Queda na renda, aumento dos juros, diminui, né? Reduz o valor dos imóveis no mercado, que vai diminuir lucros das construtoras também, e não só diminuir os lucros, mas também como vem o desemprego na indústria, né? Porque se a demanda por imóveis cai, as empresas são forçadas a mandar o pessoal embora, né? Vai reduzir o número de trabalhadores. Então, vai aumentar o desemprego aí para o setor. Então, aqui eu vou começar com o Elbo, né? Inclusive, o BTG já havia mostrado aí um relatório, né? Cortando as recomendações de vários papéis. Então, eu vou mostrar aqui Elbor, Mitre, Tecnisa, Trisul e Even, né? Cortou as recomendações de compra para neutro, também ajustou os preços alvos, né? É aquela velha história, né, de preço-alvo. Essas empresas devem sentir mais impacto, né, do cenário atual, segundo aí o relatório do BTG. Então, vamos lá. Elbor, né? A Elbor não tem aqui, a Gabor 3 não tem liquidez nos 5 minutos. Tá vendo aqui, né? Tá um código de barra, sai fora. E mesmo numa hora, o que a gente pode aqui também no diário identificar por papel é que tem muita sombra, né? E a gente tem que ter cuidado com papéis que deixam muita sombra, porque o stop aqui é certo, né? Tem que ter cuidado onde você vai colocar seu stop, porque quando tem muita sombra, a volatilidade aqui é grande. Baixa liquidez, então a volatilidade é maior. E ela aqui, pelo que a gente pode ver no diário, muita pressão de venda, ela já tinha deixado que ela formou, né, um pivô de baixa aqui desse último movimento, né, que foi o final de janeiro desse ano, aqui em 2,50, que ela, aliás, se aproximou, né, que foi a 2,44. Então, deixou um micro pivô para refazer esse movimento, mesmo porque a barra aqui do dia 5, né, é muito grande. Então, ela volta a trabalhar os R$ 2.
mas o ABV continua, né, apontando para baixo. Aqui também o histograma, né, apesar de fundos mais altos, a gente tem aqui uma divergência, né, mas essa divergência é escondida. E na quinta-feira, olha, no dia 2, ela avançou aqui, fechou com alta de 4,23, próximo a esses R$ 2, mas mostrou exaustão. O que indica aqui que Elbor provavelmente vai ainda confirmar esses dois para renovar a mínima dela. É o que indica aqui, né, os osciladores. Histograma e principalmente o OBV, que mesmo com os repiques que ela tem feito aqui, principalmente esse no início de fevereiro, o OBV continuou apontando para baixo. Então, vamos olhar aqui as ETFs, né? ETFs, os mercados fecharam em alta, né? Estados Unidos, aliás, Europa, Estados Unidos, Índia, né? Brasil está aqui embaixo, e China, né? Teve grande movimento. E aqui os setores, né? Para a gente ver aqui onde está o imobiliário. O imobiliário está aqui, né? Abaixo dos bancos, elétricas, do Ibov. A gente tem indústria, né, que ainda deu uma recuperação aqui, small caps, deu uma levantada, e consumo, que é o pior desempenho, né? Consumo está cada vez pior. Claro, redução de renda, juros altos, né? Inflação mais alta, nada ajuda. O que a gente tem aqui são os fundos imobiliários, ó, e materiais básicos, né? O setor se recuperou aí já para o fim da semana. O imobiliário está aqui, né? Cai forte. Ó. Só que ele até deu uma recuperada, porque o setor imobiliário, né, há uns tempos atrás, estava aqui junto com o consumo, estava aqui para baixo. Ele ainda deu uma recuperação, olha, fez uns picos aqui, mas não está no acumulado aqui, tem 18,70, né? O futuro não é muito risonho aí para o setor. Na semana que a gente pode ver, olha, deixa uma pequena bandeirinha aqui de baixa, né? Então, o que eu acredito aqui, olha, é em Elbor, né? Em 1,50. Tô vendo o movimento aqui da semana, primeira semana do ano, né? O Bor nem testou sombra ainda. Fez máxima aqui em 3,12. Porque o que está travando é o 2,50, né? Fechou aqui em 2,48, mês de janeiro, na primeira semana de janeiro, né? E abriu em R$ 2,01. Então, para mim, a probabilidade, né, de Elbor testar aqui a faixa de 1,50 ainda. Renovar a mínima aqui para reverter, porque olha o OBV na semana, histograma. Já está me orientando aí numa continuação. Ó. Aliás, o 100% aqui é 1,76. Ou seja, um falso rompimento desses R$ 2, né? Então, o próximo suporte aqui para Elbo é 1,75. Vamos colocar aqui. Elbo bate aqui no 1,75, né? Para voltar e tentar romper esses 2,50. E o mês, né? O mês está pior ainda. Já passou há muito tempo da mínima de 2020, da mínima da pandemia, né? Mínima essa em 4,76. Seja a faixa aqui nos R$ 5. E vai ser a primeira zona importante aqui de resistência para o papel. É aqui que ocorre a reversão de movimento, né? Para Elbor. Aqui nos R$ 5 ainda. Então, por enquanto, o papel tem sombra para testar, né? É o movimento de janeiro. Vai depender muito dos 2,50. Então, na próxima semana, a Elbor pode testar 1,75 e aí sim reverter um falso rompimento desse número inteiro. E segundo o BTG, né, como cortou as recomendações do papel, ajustou também os preços-alvo, né, de R$ 7, meu Deus, até chegar nesses R$ 7, de R$ 7 para 2,80, ou seja, papel se manter aqui no próximo a esse número inteiro, próxima máxima do ano. Por enquanto é o que tem aqui para refazer, né? Não mais que isso. Porque ó, a mínima histórica de Elbo é 1,56, que é o movimento aqui de janeiro de 2009.
Deixa eu ver, fevereiro. É, foi janeiro e fevereiro. A mínima aqui é em 2009. Que Elbor ainda pode testar, né? Então, agora, como ela está brigando aqui, está acumulando esses R$ 2, pode fazer um falso rompimento para tentar, né, essa longa sombra aqui de janeiro. Mas se não houver maior movimento, né, vai para a mínima histórica, a faixa de 1,50, que eu falei até anteriormente. Mas pode não confirmar esses R$ 2, né, de primeira. Tá bem ruim, né? Vamos olhar 3 meses aqui. Olha os 3 meses, ó. 1,56, janeiro de 2009. Olha em 3 meses, que porcaria. Primeira zona importante é 5 aqui para o papel, para Elba. Mínima da pandemia. Vamos olhar Mitre. Bom, Mitre, né? Tá trabalhando voltou nessa barra grande aqui do dia 5 de janeiro, né, abertura em 3,62, ou seja, uma faixa 50. A gente vê aqui uma ligeira divergência de alta, né, numa hora, para refazer movimento, né, se aproximar aqui dos R$ 4, que é a faixa, né, de voltar aqui a faixa de 3,80. A gente tem aqui essa barra grande também, né, do dia 2 da quinta-feira, em 4,24. Então, vai voltar nesses níveis aqui, né, começar a se aproximar de R$ 4. Porque mesmo que ocorra aqui uma recuperação, né, a Mitre ainda tem esse movimento aqui para refazer. Eu tenho outra barra grande aqui ainda, né, que é do fim de 2022 ainda. A abertura é essa em 13,31. Ou seja, a Mitre, né, ela, pelo que a gente vê aqui, está tentando um fundo duplo. Mas esse fundo duplo, olha, o verso dele está aqui em cima ainda, que é a faixa de R$ 5. Nós temos fundos mais altos aqui no histograma, né? Mas nada que indique ainda grande ou relevante movimento. Mitre tem aqui retorno em 3,80. Porque a média, né, ela não está flat, ela está apontando ligeiramente para baixo. Então, indica que ela ainda pode refazer isso aqui. Osciladores aqui, as médias, sem grande indicação, ó, o Mitre ainda pode voltar nesses níveis, né? A média aqui, né, do histograma vai confirmando, orientando uma continuação. A próxima semana ela pode voltar em 3,80 no máximo. Tinha aqui a divergência, né? Fez esse movimento, foi aqui a R$ 5, né? Porque a gente tinha barra muito grande aqui de novembro, né? 27% de queda na primeira semana de novembro. Que tristeza, né? Topo duplo que ela formou, com vértice aqui em 4,50. Jesus! E, né? Tentando uma divergência aqui também no mês. O mês de fevereiro fechou com 23,93. A barra é grande, né? Abertura aqui em 4,90. Então, o retorno para a Mitra ainda é 5, né? Que é ali a possibilidade de fundo duplo. E reversão de Mitra está aqui, né? Faixa de 7,30, que é o movimento da pandemia. Na verdade, ela tem que confirmar os 7,50. E a reversão dela só acontece aqui em cima. Então, aqui, a Mitre, né, ela vai trabalhando aqui na mínima de 2022, mínima essa que foi 3,24. Na verdade, a gente tem o 3,50 para considerar, né, porque não foi confirmado ainda rompimento. Então, ela vai fazendo suporte aqui, ela pode tentar mais um movimento, né, porque tem aqui a máxima de novembro, a máxima é 5,92. Mas depende muito, né, dela voltar a trabalhar essas sombras à faixa dos R$ 5. Então, a Mitre aqui, né, ela tem os 3,80 na próxima semana, né, se aproximar de R$ 4, e, né, quando ela chegar nesse número inteiro, né, vamos ver como é que o papel vai reagir.
porque aqui eu já tenho, próximo aqui eu já tenho, né, sombra, eu tenho acumulação e é bloqueio aqui para o papel. Eu acredito que a reversão dela aconteça aqui embaixo ainda. Recuperação, volta para tentar reverter. Porque esse fundo duplo, o vértice dele está muito longe, é a faixa de R$ 5. Semana, mês, né? O OBV está muito aqui embaixo. E em 3 meses, o que que a gente tem para mim? Ó, sombra para testar, estão vendo? Então, o papel deve ficar acumulando aqui nesse intervalo. Faixa dos 3,50 até tentar, né, conseguir aí reverter. Mas essa é a possibilidade, né? Também está bem ruim o papel. A Mitre, o preço-alvo, né, foi reduzido de 5,50. Não, de R$ 11. R$ 11 para 5,50. Já terminar nesse movimento aqui, porque o que a gente vê aqui, olha, em 3 meses, aqui o primeiro trimestre de 2023, né? E a máxima está em 5,34. Então, ficar aqui nessa sombra, né? Para voltar nessa mínima, né? A reversão de movimento de Mitre é 6 ainda. Você já tem que superar, voltar a superar esse 5,50, porque ó, já tem sombra, esse falso pimbar aqui de outubro, a mínima é 5,33, então só vai reverter nesse 5,50. Por enquanto, o papel vai ficar batendo aqui nesse intervalo, deve dar uma acumulada aqui até conseguir, né, reverter, conseguir maior movimento, mas por enquanto está bem ruim aqui. Pressão de venda ainda atuando forte aqui, né, no papel. Deixa eu me ver aqui, a mínima história, já renovou a mínima dela é essa, né, 2022, dezembro, 3,24. Quer dizer, se Mitre não ampliar movimento, como já está numa zona de força, a gente tem um número inteiro agora, né? Ele ainda pode continuar aqui, porque o OBV no mês, ele continua caindo. Então, se não houver maior recuperação, o Mitre ainda pode bater os R$ 3 até reverter. Tecnisa, vamos olhar a Tecnisa agora. Muita sombra para voltar a ser testada, do movimento de janeiro. Ela tentou aqui voltar já no final, no início de fevereiro, nada, né? Não confirmou os R$ 3. Também a zona aqui de 3,50. Tecnisa, né? Aqui os fundos, né? O oscilador sobe, o preço continua caindo. Divergência escondida, né? Tá atuando aqui numa zona de 2,50, que ainda não confirmou. A semana de Tecnisa a gente tem um micro pivô de baixa, né? Refazer esse movimento. Barra grande de 4 de julho de 2022, provavelmente a mínima do ano, né? 1,85. Então, Tecnisa, né, assim como o Elbor, pode fazer falso rompimento desse número inteiro. Então, Tecnisa vem a, a 1,85 ainda, né? O que pode acontecer aqui, né, a divergência em uma hora, ela pode voltar nesses 2,50 ainda, né? Porque na sexta ela veio a 2,25, que ela pode refazer aqui, voltar nesses 2,50, que é a máxima também da semana, zona de força. Foi também, é o vértice, né, desse pivô aqui de baixo, e ela pode, né, voltar nos 2,50 ainda até confirmar, né? Ela precisa confirmar esses 2,50 para refazer movimento. É aqui que a reversão pode ocorrer, né? Deixa eu olhar aqui numa hora. Ó, pode fazer recuperação aqui. O ABV tá todo embolado, né? E aqui sinalizando a divergência. Semana, né? Um pivô. E o mês, né? O mês o ABV aqui já está cruzando. Ele está muito aqui embaixo. As médias também não indicam aí reversão.
mesmo, né, com o histograma aqui em cima no positivo, foi por conta desse movimento aqui de julho. Mas se a gente olhar também, olha, o movimento aqui de julho, né, olha o que que o ABV fez, continuou apontando para baixo. Se ele tivesse cruzado já aqui, né, indicaria a reversão aqui de Tecnisa, né, voltar a superar 5, que é também o movimento da pandemia, 4,90. Reversão aqui para Tecnisa, R$ 5. O papel tá ruim pra caramba também, né? Tá bem ruim, deixa eu apagar essas linhas aqui. E tecniza a probabilidade, né? Mesmo com a recuperação aí que ela pode fazer no início da semana, voltar em 2,50, ela tem para refazer esse movimento aqui, esse fractal anterior, né? Que é também, a mínima é de 2022 é junho, 1,79. Então, ela vem a 1,85, faz o rompimento desse número inteiro, para tentar refazer isso aqui. Porque também tem o sombra, né? Voltar a se aproximar de R$ 4, mas é só em 5 que ela reverte. Tá bem ruim também. Olha os 3 meses. Renovou o mínimo histórico ano passado, né? Porque até então era o movimento de outubro de 2008, 13,27. E aqui, ó, janeiro de 2020, um engolfo. Então tá bem ruim aqui. Bem ruim. Esse engolfo é de alta, né? Mas a massa tem que confirmar os 22, né? Para acionar. É um engolfo de alta. Mas é só aqui em 20 ainda, né? Tá longe. Também vai sinalizando aqui divergência, né? Mas o OBV não sinaliza nada. O movimento é bem fraco ainda, né? Ele não confirma movimentos, repiques que o papel tem feito. Portanto, aqui também tecniza cuidado, né? Porque ela, pelo semanal, né? O papel pode refazer isso aqui. 1,85 e aí sim reverter para voltar a trabalhar a sombra. Que é a primeira semana do ano. Tecnisa, né? BTG cortou a recomendação de 7, 7, coitado, para 3,50. Ou seja, vai permanecer nesse movimento também no início do ano, né? E o final aqui de 2022. Só aqui que Tecnisa reverte, que é também a mínima de 2020. Então ainda está longe aqui, né? Tem muito que andar. Vamos olhar Trisul. Trisul, ih, meu Deus, Trisul fechou a semana com 5,71. Ó, OBV continua confirmando continuação. Histograma também. Trisul está perto aqui dos R$ 3, então ainda pode testar na próxima semana esse número inteiro, né? Não testou ainda. Pode ir a 2,80 ainda, ó. Deixa eu ver essa máxima aqui de 2018, 2,66. Tem o barra grande aqui também, 2,97. Para mim, o próximo suporte do papel está aqui, 2,80. Aqui, né? Até mais aqui, ó. Essa máxima aqui de 2018, início do ano. Eu tenho barra grande aqui também, né? Abriu com gap, mas fechou. Então, tenho aqui 2,75 para Trisul ainda, né? E aqui é que pode entrar a pressão de compra, mas aqui, olha, ela formou a divergência, fez esse primeiro movimento que foi assim, né? Reverteu em outubro mesmo, né? Foi novembro. Em novembro confirmou, né? Que era aqui os R$ 5, confirmou em novembro. Fechou com 22,90. E agora ela está acumulando aqui, né, nesses 3,50, mas é bem provável, né, testar, trabalhar o número inteiro ainda na próxima semana. Né? Trabalhar aqui os R$ 3 e aqui começar a reverter, porque o OBV continua, mesmo no mês, apontando para baixo.
Semana, idem, né, me dando continuação. E a reversão, né, vai acontecer aqui em cima ainda, que é 5,50 para o papel. Diário, né? Então, aqui, olha, a probabilidade é de Trisul testar o número inteiro, né, a faixa aqui de 2,70, para começar a voltar nessa barra grande, que é a faixa aqui de 3,50. Deixa eu olhar uma hora aqui, olha. Ó, o OBV muito aqui embaixo, o histograma, as médias se cruzando, né? Trisul aqui na quinta-feira, né? Um gap de exaustão, próximo a esses 3,50. E aqui na sexta-feira, ela também abriu com gap, mas fechou. Mas ainda mostra aqui pressão de venda, né? Portanto, para a próxima semana, a gente tem aí o teste número inteiro dos R$ 3 ainda, até ela reverter. Porque aqui também, né, me dá continuação. E Trisul, né, BTG cortou aí as recomendações de 10, é sério, para R$ 5. Quer dizer, como que um papel desse ruim, na faixa de R$ 3, vai vir a 10? Olha onde estão os R$ 10 disso, gente. Socorro, ó. 2021 ainda. Quer dizer, a primeira zona importante que a gente tem aqui é a pandemia. 4,75, a faixa de 4,50. Já aqui já tem que ter cuidado, né? Abertura de novembro. Ela abriu em 4,78. Vai ter um limite já de movimento aqui, né? Quando e se conseguir também voltar, né? Porque por enquanto, o máximo que ela pode voltar é 13,50. O primeiro ponto de retorno dela é aqui. E ainda assim vai renovar a mínima até reverter, né? Então essa já é a primeira zona importante dela. Já próximo também é a abertura de novembro, né? Novembro ela fechou com 22,90. Vamos falar de preço-alvo de 10 para 5. Socorro, né? E para fechar, Even 3. Bom, ela está acumulando aqui, né, na faixa de 4,50, olha a divergência aí que ela já começou a delinear na sexta-feira. Só que Even, né, aqui ainda não mostra reversão, ó. Uma hora sim, né, porque a gente tem faixa aqui de 4,50 que ela pode voltar a trabalhar na próxima semana, que vai cruzando, né, as médias. No diário, né, a gente ainda tem pressão vendedora, porque tudo depende aqui de R$ 5, para voltar a testar a média aqui em 5,50. Semana, né? Fundos mais altos, mas o preço continua caindo. O ABV não confirma o movimento, está todo embolado. Como ela está testando uma faixa 50, como os outros papéis, é bem provável, né? A gente vê pressão forte de venda aqui ainda. É bem provável ela testar os R$ 4 antes de reverter. Porque tudo depende agora, a primeira resistência importante dela é 5. Então, aqui, como os outros, né? Mesmo que ocorra aqui a recuperação dos 4,50 para a próxima semana, que ela já vai delineando aqui uma divergência, a gente pode ver aí do diário semana, né? Even pode testar os 4 até reverter, né? E voltar nesse número inteiro. Essa é a possibilidade, né? De 5 a caminho dos 5,50, foi o ponto de reversão dela, foi em dezembro, né? No final de novembro, ela avançou 6%, mas deixou exaustão, né? Reverteu na primeira semana de dezembro e confirmou no dia 12, na semana seguinte. Essa faixa aqui de R$ 5. Então, vai voltar a buscar essa abertura. E o mês, né? No mês, ela está trabalhando aqui a mínima de 2020, da pandemia, que é 4,45, é justamente esses 4,50, né? Que não confirmou. Está em zona importante, ela testou também em junho e julho, né, de 2022. E se ela não fizer suporte, né, confirmar, a gente tem IVA em R$ 4 ainda até buscar recuperação. Só que aqui, né, a gente tem aqui a faixa de 4,50, olha.
Mas se even, né, confirmar esses 4,50, o próximo suporte é outubro de 2018. Abertura em 2,61. Então, a gente ainda tem suporte aqui, olha. Even pode se aproximar dessa abertura, porque antes, né, a gente tem um número inteiro, conta mais, e tá aqui, ó. Se even perder os 4,50, né? Aliás, de 4,50 ela tem os R$ 4. Mas se entrar maior pressão de venda, porque há outro ponto importante aqui também. Além dos osciladores, né, demonstrarem continuação, principalmente o OBV, outra coisa relevante aqui também é o mês de janeiro, né? Porque no mês de janeiro o papel se limitou a se aproximar da abertura aqui, né, de dezembro. Ó, máxima foi 5,25, porque a barra foi grande, né? Fechou com 13,58. Fechou o ano com 13,58, mês de dezembro, né? Então, aqui o papel pode ignorar ainda essa barra. O que está segurando é essa abertura, né? A faixa de 4,24. Por isso que eu ainda acredito, né, que even vem a R$ 4 para buscar mais uma recuperação. Agora, se não se segurar aqui e confirmar, a gente tem even em 3 ainda, se aproximar desse movimento aqui de outubro de 2018. O que eu acredito é que o papel ignore essa baque de janeiro. Grande probabilidade, né? Olha março de 2020. Fechou com 57,39. E lasqueira. Essa é a possibilidade aqui de even, né? Em 5, depende muito de voltar a esperar 5 para testar a média, né? E a faixa aqui dos 5,50. Foi onde tudo começou aqui, desse último movimento aqui para o papel. E o BTG, né, cortou a recomendação também para o papel de R$ 10 para 6. Então, o máximo que ela pode refazer é isso aqui. Porque o movimento aqui de novembro, né, a primeira semana, ela fechou com 7,54, barra também grande. Eu acredito que ela fica aqui na faixa 50. Não vai além disso, né? Outros papéis também, né? A gente tem Cirela, que também reduziram o preço-alvo aí dos papéis, né? De 27 para 21. Puta que pariu. Aí foi mal. 27, se ela anda em 15. Ai, meu Deus. Bom, Cirela, que o que a gente vê de cara é. A gente tem aqui faixa 50, né? Ela tem a média aqui também numa zona 50, vai atuando, né? Ela tá flat, vai atuando como suporte. Ela pode fazer mais um teste até reverter, né? Porque ela pode refazer isso aqui. Testa mais uma vez os 15,50, porque ela anteriormente, né, no movimento de dezembro e o início desse ano, ela deixou um fundo mais alto aqui em janeiro, né? Faixa aqui de 12,50, um pivô para refazer isso aqui. Por enquanto, é zona importante, né? Porque em 10 de novembro, ela deu um gatilho aqui, né? Nos 15,50. Foi a semana que ela fechou com 11,73. Então, aqui a probabilidade é dela acumular aqui para voltar a refazer esse movimento de novembro. É a faixa aqui de 18. Então, o que pode acontecer aqui, ela voltar mais uma vez em 15,50. Agora, se ela não confirmar, inclusive ela está acumulando aqui numa hora, se ela não confirmar, o que ela vai reverter aqui é 14. Aí, se ela voltar e perder esses 14, entra maior movimento. A gente tem uma longa sombra aqui, ó. Ela vem a 12,50 ainda. E aqui é que a reversão pode acontecer, né? Então, o movimento ainda está sendo formado, que isso aqui foi uma primeira tentativa. Apesar de que aqui ainda não tem indicação. Ela pode testar os 15,50 até confirmar movimento. Se ela não confirmar, aqui tem os 14, né? Rompendo 12,50. Vou olhar a semana aqui. É. Ela pode tentar mais uma vez os 15,50,
né? Ou até parar aqui pelo número inteiro, porque tem muita sombra aqui. A gente tem barra grande, né? A gente olha aqui para a média de 200, né? Tá aqui apontando para baixo, né? Então, não tá dando muito apoio aqui, nesse nível que ela vai trabalhando. Ela pode entrar maior pressão de venda, porque aqui o movimento, apesar dessa recuperação, não é tão significativo. E o caminho aqui é 18, né? Se ela confirmar essa faixa 50, porque a barra de novembro é muito grande. Fechou com 21,48 a primeira semana de queda. Então, a reversão ainda está para acontecer, né? Aqui para o papel. E o mês, né? Média flat aqui também, em R$ 12, próximo a esse número inteiro, né? Ela já fez os testes aqui em junho, em julho, voltou em dezembro, né? Que a mínima é 11,58. E eu ainda tenho o movimento aqui da pandemia, né? Mínima 9,71, ou seja, faixa de R$ 10. Então, pelo que a gente vê no mês aqui, o movimento de janeiro é um falso pin-bar, que apesar da sombra, o corpo é muito grande, né? A sombra não é tão grande, o corpo é. Ainda não me mostra força. Eu tenho um hangman em fevereiro, na faixa desses R$ 15. Então, aqui há o teste da sombra, né? Mas se Cirela confirmar os 14, 12,50. A abertura do ano foi 12,89, mês de janeiro, né? Então, ela pode vir a 12,50 para até confirmar movimento aqui. Em 15,50 que ela reverte, né? Zona importante que ela vai trabalhando aqui. O ABV cruza, né? Ou seja, a gente tem teste de sombra por enquanto. Histograma nem se fala. Então, aqui, redução de preço-alvo aí, né, para Cirela de 27 para 21. 21 também é outra zona importante dela aqui, né, quando ela deu o gatilho foi julho de 2021, que ela confirmou, né, a reversão. Ixi, está muito longe, pelo amor de Deus. Então, para a próxima semana, né, ela pode atuar, voltar a atuar, né, nessas sombras, tentar os 15,50. E aí, se reverter, a gente tem o vértice aqui em 13,88, né? Perdendo é onde ela vai recuar mais. EZTC. Ih, olha EZTC. Ó, ainda não confirmou R$ 12, mostrou exaustão aqui na sexta-feira. Então, o EZTC pode buscar uma recuperação. Ver aqui, 2. Ela abriu em 12,11, né? Um gap de exaustão. Fechou. Ela pode voltar a atuar aqui em 12,30 na próxima semana, né? E, ó, postura exaustão, a gente não tem sombra. Ela pode buscar uma recuperação, vai ser pequena. Mas o ABV e histograma me dão continuação. Recuperação aqui vai ser pequena para o papel. Tentar os 12,50, não vai se aproximar. Semana, também continuação. Divergência escondida para EZTC. Ui, tá muito ruim. E mês, né? EZTC ainda atua nesses 2,50, seria o próximo suporte, era o próximo suporte do papel, né? Já tem muito tempo que eu não falo aí de EZTC. Barra grande, né, de outubro de 2018, abertura aqui nos R$ 13. Então, olha, ela deu uma acumulada entre dezembro e fevereiro. Fevereiro ela fechou com 13,24. Parece que querer confirmar, né? Porque parece que vai confirmar. Ela, por simetria, né? Ela poderia aqui, possibilidade, né, de acumular para refazer movimento, né? Movimento aqui em 17,50. No entanto, né? Parece que ela vai continuar. E aí a gente ainda tem suporte aqui, né, na faixa de 11,50. Ou seja, né, um falso rompimento ainda. Então, para a próxima semana, o que ela pode fazer é isso aqui, ó, buscar uma recuperação, mas o caminho de EZTC, né,
É 11,50 ainda. Tá aqui embaixo. E aqui em 11,50 ela reagir para tentar maior recuperação. Se não reagir, né, a gente tem essa barra grande aqui de janeiro de 2017, que é 9,85 a abertura, e é onde ela pode testar os R$ 10 que está ali. Sempre que você vir uma barra grande, movimento anterior, toma cuidado. Ou tiver um candle de longa sombra, toma cuidado. Porque atuam como ímãs, né? Puxa, acaba puxando o ativo para aquela faixa de preço outra vez. Ó, novembro, 27, 21. Então, até voltar para cá, tá bem complicado ainda, né? E a redução aqui, né, de preço-alvo, de EZTC de 30, para 21. Ou seja, o máximo que ela pode refazer aqui é o movimento de novembro. No entanto, eu acredito que ela pare no 17,50. No máximo aqui para mim, 17,50. E olhe lá, né? Porque até no mês aqui está muito ruim para o papel. Então, mesmo com a recuperação aqui de ZTC, para mim não vai muito longe, ela ainda testa os 11,50. É aqui que ela reverte. A gente vê aqui a continuação ainda para o papel. Lave. Lave pivô, né? Tem aqui. No entanto, o papel vai precisar confirmar R$ 5. Se confirmar, pivô de baixa, né? Ainda assim, olha o que a gente tem aqui. Tem essa mínima em 4,85, né? Que ela pode testar para a próxima semana. Porque você tem sempre que ter cuidado, né? Por simetria, dar uma olhada no movimento anterior. Então, aqui, né, a gente tem os R$ 5 como vértice dele. O que o papel pode fazer? Ó? Vamos olhar para o movimento aqui, né, de janeiro. 4,85 sem confirmar esses R$ 5. Faz mais um teste, né, desse número inteiro, que é isso aqui. Volta esse número inteiro, e aí sim onde pode confirmar o pivô. E aí a gente tem aqui, ó, lave em 4,50. Que é voltar a buscar essa barra grande aqui. Isso aqui para o papel. Então, ela vem a 4,85, que a gente vê continuação aqui, inclusive numa hora. Volta a testar o 5 para confirmar. Ou seja, o primeiro movimento dela aqui foi entre dezembro e o início do ano, dia 5, um fundo duplo. Mas o movimento foi pequeno. Ela tinha formado também uma cunha ascendente aqui, né, ao longo de dezembro de 2022. Porque a faixa aqui de 5,50 ela ainda não confirmou. Então, por enquanto, a gente tem aqui um pivô, né, mas vai depender também desse número inteiro. Se ela não romper, né, e aqui fizer suporte aqui nos R$ 5, aí ela volta nessas sombras, né? Ela volta mais uma vez aqui no 5,50. Eu acredito, né, que a reversão ainda vai acontecer antes dela voltar aqui, porque isso aqui é um vértice, né? A faixa de 5,50, para ela terminar o movimento, que é o mês de novembro, né? Voltar a trabalhar aqui os R$ 6, 6,20. Eu acredito aqui que a reversão ainda vai acontecer, né? Esse fundo duplo ainda vai ser formado. E aí sim o vértice está aqui no 5,50. Esse é o movimento aqui, para mim, para a Lave, né? Que também teve preço-alvo reduzido de R$ 10 para 9. R$ 10 ainda está longe, ai, ai. Estão vendo aqui semana? Ó, entrou pressão vendedora na semana do dia 13, que é o 5,50. Depois ela não conseguiu tanto movimento, ficou no 5, um inside bar. Está trabalhando sombra, então ela ainda pode voltar a 4,50 para deixar um fundo mais alto. E a barra de novembro, ó, 15% já na primeira semana, que ela engolfou, né, um engolfo de baixa aqui, ó. Mostrou exaustão no final de outubro,
e devolveu tudo e mais um pouco na primeira semana de novembro com engolfo de baixa. Mas, olha, só reverte 5,50. Então, ela aqui, voltando em 4,50, né? Ela deixa aqui um fundo mais alto para tentar refazer o movimento. Porque ela já fez aqui uma acumulação entre novembro e dezembro de 2021, né? Fez vários testes aqui, março de 2022, julho de 2022, né? Testando esse 5,50. Então, agora ela trabalha um fundo mais alto para refazer maior movimento. Ó, semana também tá ruim, é onde ela pode continuar. E mês idem, né? Porque a gente tem aqui uma barra grande de janeiro, só que é um falso pimbar isso aqui ainda. E justamente ela parou aqui em 5,50. Esse é março de 2021, né? Ela começou em setembro de 2020. Começou a ser cotada em setembro de 2020. Vendo que essa longa sombra aqui de março de 2021 também atua como resistência. Mas no mês também está muito ruim, ó. Fevereiro, e onde ela pode voltar a trabalhar o movimento aqui do início do ano. Dezembro, final de 2022, início de 2023. O que indica aqui é que ela vai continuar, que é ali a faixa de 4,50 pelo menos, né? A mínima histórica dela é R$ 4, foi julho de 2022. Mas também tá ruim aqui, né? A situação para o papel. Essa é a possibilidade aí, né? Até ela conseguir reverter. E para fechar, né? Melnick. Melk 3. Melk 3 já vê de cara, já logo olha o ABV, né? Que tá me dando aqui, apontando para baixo, continuação. Histograma confirmando também. Provavelmente, como já se aproximou, né? Melk 3 vai a 2,50 ainda. Média apontando para baixo. Isso aqui, tira daqui. Nem fez nada aqui. Isso aqui tá. Se mexer aqui. Não, nem foi esse canal, não botei isso aqui. Não é como se estivesse trabalhando aqui num pequeno canalzinho, mas é uma bandeirinha de baixa, isso sim, né? Aqui, ó, fundos mais altos, né? Estão vendo que os fundos mais altos no oscilador e o preço continua caindo, divergência escondida, o ABV confirma, né? Então, caminho para Melnick é 2,50 aí. Ainda. E aí renovando o mínimo histórico, ó. Ó o ABV no mês, que porcaria. Isso aqui, o sinal de fevereiro, é continuação também, né? Já com o início do ano. Fechou em 8,81. Ela deu o gatilho, na verdade, em novembro, né? Ela fechou com 20. Dezembro, continuação. Porque quando eu tenho um movimento forte, me aparece um candle de longa sombra, né? Que a gente chama de umbrella. Isso aqui é continuação. Principalmente, né? A gente vê se o sinal é forte ou não, também é outra característica, é quando o candle não tem muito corpo. Aí, então, é que é para acabar. Aí você pode sentar a bota. Aí indica força, né? Forte pressão daquele movimento. No caso aqui é venda. Ó, estão vendo? Corpo pequeno. Grande indecisão, né, nessas zonas. E tudo, né? Não, aqui eu tenho faixa 50, que eu tenho um número inteiro, que é R$ 3. Portanto, Melnick pode vir a 2,50 ainda até tentar reverter, né? Porque o primeiro ponto de retorno dela está aqui, esse número inteiro. Mas, ó, o ABV muito ruim. E também reduzir o preço-alvo, né, do papel de R$ 7 para 5. Não, 5 não. O que a gente vê aqui de destaque é o movimento de novembro, onde muito papel reverteu, ela fechou com 20, barra grande. No máximo aqui, né, Melnick vai se aproximar desses R$ 4. No máximo, se aproximar dessa abertura aqui. Ela abriu a 4,18. No máximo, ela vem a 3,80 para mim, né?
Então, agora o papel, pelo que a gente vê aí do oscilador, 2,50, né, até voltar aqui nesse número inteiro. Tá muito ruim. Melnick, ela começou a ser cotada em setembro também de 2020, junto com a Lave, né? E confirmou 5,50 né, em julho de 2021. Então, a primeira zona importante dela aqui para reverter, 4,50. E está muito longe. Aí me põe um preço-alvo, né, de 7 para 5. Nem R$ 5 ela vem. Só se houver uma melhora aí de uma hora para outra muito grande. E o cenário não está nada favorável, né? Principalmente para esse primeiro semestre. Se os juros vão continuar altos, né? Como que o setor vai se beneficiar? Vai continuar levando pau.